orar. Deus, nós queremos reconhecer o facto que a tua presença, tu estás aqui. Obrigado pelo momento de louvor. Agora, Pai, nós vamos abrir a tua palavra. Fala conosco, Pai. Enche-nos, Pai, com a tua verdade e o teu Espírito Santo, para que nós possamos perceber a tua palavra e para que nós temos coragem de aplicar a tua palavra e viver a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 59, mas quando a abrir as vossas Bíblias, por favor, verifique que os seus telemóveis estão em silêncio. Em silêncio. Por favor. Agora, Isaías 59, vamos estudar este capítulo e descobrir a sua ligação para nós hoje em dia. Eu gostaria de dar um resumo do contexto do livro para que nós possamos perceber melhor o contexto em que Isaías estava a viver e o povo de Deus estava a viver. O povo de Deus, neste momento da história que vamos ver em Isaías, neste momento, viveram em dois reinos divididos. Porque no ano 917 a.C., uma guerra civil dividiu Israel em dois reinos, ou duas nações. A nação do norte, conhecido por Israel, e a do sul, que se chama Judá. Os reis de Israel, do norte, não serviram a Deus. E não sei se isso está muito alto, está bem, ou o som. Bom, então, os reis de Israel não serviram a Deus e alguns reis de Judá serviram a Deus e alguns não serviram a Deus. Agora nós vamos entrar na história relatada por Isaías sobre o povo de Deus quando o povo estava numa situação caracterizada por, primeiro, instabilidade política. Por causa não somente do facto que o povo estava a viver em dois reinos, mas também por causa de guerras entre as nações vizinhas. Segunda coisa que foi difícil era a opressão dos pobres pelos ricos e poderosos. 3. Corrupção. E finalmente o povo estava a adorar deuses de outros povos e de nações, que significava a rejeição das normas e do padrão do Deus verdadeiro. A adoração de deuses diferentes incluiu ritos, sacrifícios e atos que Deus tinha proibido. Agora, com esta breve introdução, vamos ler Isaías 59, versículos 1 a 13. Isaías 59, 1 a 13.
não pensam que o braço do Senhor é muito curto para vos salvar e que o seu ouvido é sordo para vos escutar. Agora, sabendo a situação do povo, opressão, guerras por todo lado, dificuldades, elas estavam a pensar que o Senhor não estava a ouvir, não estava interessado neles. E ele disse, Isaías disse, não pensem que o braço do Senhor é muito curto para vos salvar e que o seu ouvido é sordo para vos escutar. Versículo 2. São as vossas faltas que cavam um abismo entre vós e o vosso Deus. São os vossos pecados que o levam a desviar ou odiar, para não atender os vossos pedidos. Lembra? Eu disse que o povo estava a adorar deuses dos outros povos e nações. E Deus deu razão pela qual elas não estavam a ver Ele a trabalhar nas suas vidas. Por causa das faltas que cavam um abismo entre o povo de Deus e Deus. Versículo 3. Porque as vossas mãos estão manchadas de sangue, os vossos dedos de maldades, os vossos lábios profiram mentiras e as vossas línguas calúnias. Não conhecem o caminho da paz por onde andam. Calcam o direito aos pés. Escolheram para si caminhos tortuosos, e quem os seguir nunca há de conhecer a paz. Versículo 9. É por isso que o julgamento de Deus anda longe e a salvação não chega até nós. Esperávamos ver a luz e só há trevas. A claridade do dia e caminhamos às escuras. Caminhamos às apalpadas como os cegos diante de um muro. Andamos a deriva como os que não veem. Ao meio-dia tropeçamos como durante a noite escura. Estamos cheios de saúde e somos como os mortos. Todos grunhimos como ursos e gememos como pombas. Esperamos pelo julgamento e não aparece pela salvação. E este continua longe de nós. Realmente, Senhor, os nossos crimes para contigo são muitos. Os nossos pecados são os nossos acusadores. De facto, os nossos crimes acompanham-nos e conhecemos bem as nossas culpas. Versículo 13. Revoltamo-nos e negamos o Senhor. Voltamos as costas contra o nosso Deus. Quando falamos é de opressão e revolta. Tudo quanto pensamos e imaginamos não passa de mentira. Isaías falou sobre a condição humana naquela época. Mas nós podemos ver que o apóstolo Paulo também tratou a condição humana. Apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro também tratou a condição humana. Pedro escreveu na sua primeira carta, 1 Pedro, se quiser, podem abrir as vossas Bíblias em 1 Pedro.
Ele escreveu sobre a ideia de que as pessoas não estavam a viver segundo o padrão ou as normas de Deus. E como tal, usou um exemplo de ovelhas. Pedro escreveu no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 25, com efeito, eram como ovelhas desgarradas. Mas agora voltaram ao vosso pastor e guarda. Com efeito, eram como ovelhas desgarradas. Também veja Romanos capítulo 3, versículo 9 a 18. Em Romanos 3, podemos ler que Paulo escreveu e, reparem bem, Paulo explicou a condição do coração humano, citando vários salmos e também o texto que já lemos de Isaías 59. Romanos capítulo 3, começando no versículo 9. Que dizer então? Nós, os judeus, somos melhores do que os outros, pessoas não judeus? De modo nenhum. Tenho estado a explicar que tanto os judeus como os não-judeus estão dominados pelo pecado. Assim diz a Sagrada Escritura. Não há ninguém que seja justo. Ninguém. Não há ninguém que compreenda. Não há ninguém que busca a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Todos andam fora do caminho e todos se perdem. Não há quem faça o bem, nem um só. A sua garganta é como um sepulcro aberto. Com a sua língua, elas enganam. Veneno de serpente sai dos seus lábios. A sua boca está cheia de rancor e maldição. Versículo 15. Os seus pés caminham velozes para irem derramar sangue. Deixam destruição e ruína por onde passam. E não conhecem o caminho de paz. Não têm nenhum temor de Deus. Meus irmãos, ao ler estes versículos é fácil pensar em outras pessoas. É fácil ver as vidas das pessoas e dar a nossa opinião ou julgar as suas vidas e as suas ações. Mas o que é mais importante? O que é importante? É importante saber que o cristão tem de fazer é avaliar-se a si mesmo. O cristão tem de saber, nós temos de fazer uma avaliação. O cristão tem de avaliar-se a si mesmo. Temos de ser honestos acerca das nossas fraquezas, falhas e defeitos, para que aceitemos a correção e a cura de Deus, e para que possamos ajudar outras pessoas a ter o privilégio de falar com pessoas sobre as suas fraquezas, falhas e defeitos. Mas muitas vezes preferimos falar sobre falhas, defeitos, erros das outras pessoas, em vez de olhar dentro de nós e tratar primeiro as nossas
falhas, as nossas dificuldades. Nós temos de fazer uma avaliação. É importante que sejamos honestos sobre as nossas vidas. Somos pessoas em transformação. Pessoas que estão a descobrir todos os pormenores sobre o que significa ser o povo de Deus. Mas quando não queremos avaliar e ver as nossas vidas com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a luz para nós, quando não queremos avaliar e ver as nossas vidas com a Palavra de Deus, as nossas vidas não serão diferentes das dos não cristãos. Quando não queremos abrir cada parte da nossa vida a Deus, o resultado é casamentos, famílias e relacionamentos desfeitos que não funcionam. Quando não deixar Deus tratar, curar e renovar 100% os nossos corações, as nossas mentes, vamos viver a desconfiar das pessoas. Vamos pensar do pior das pessoas. Vamos julgar as pessoas sem misericórdia e sem graça. Quando não permitimos que Deus fale aos nossos corações, vamos começar a buscar conselhos de outros deuses, ideias e filosofias que agradam aos nossos desejos e vontades. Assim, buscando conselhos baseados em coisas mundanas, a pessoa começa a pensar que Deus não está interessado. Deus está distante, Deus é distante e não está ativo neste mundo e que não está a responder às suas orações. Mas a verdade é que nós criamos distância entre nós e Deus porque rejeitamos os seus ensinamentos. Nós criamos distância entre nós e Deus porque rejeitamos os seus ensinamentos. Temos de avaliar as nossas vidas, atitudes e ações à luz da Bíblia. Quando fizermos uma avaliação honesta, vamos ver que Deus, espiritualmente falando, Deus não criou distância entre si e os seres humanos. Nós, os seres humanos, distanciamos-nos dele. Uma avaliação honesta vai mostrar também que Deus fez e faz tudo para que nós possamos chegar a Ele, para que possamos ter um relacionamento com Deus e para com as pessoas, que é um relacionamento transformador. Veja Isaías 59 de novo. Vamos ler esta vez versículos 20 e 21. Isaías 59, versículos 20 e 21. Versículo 21. Isaías 59. Então, virá um libertador para Sião, e para os que se afastam do crime em Jacó. É Ele mesmo quem o declara. E declara ainda mais, versículo 21. É esta a minha aliança para com elas. O meu Espírito que repousa sobre ti, as minhas palavras que coloquei na tua boca,
não se afastarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos teus netos. Sou eu, o Senhor, que o afirmo, desde agora e para sempre. Deus prometeu um libertador. Deus compadeceu-se com o estado de humanidade. Ele sabe que nós temos a tendência de andar como ovelhas desgarradas. E Ele compadeceu-se conosco. Deus disse que iria enviar um libertador. E todos os que se arrependessem iriam receber o libertador. Este libertador iria instituir ou começar uma nova aliança com Deus e a humanidade. O libertador viria com o poder do Espírito Santo. O libertador anunciaria fielmente a palavra de Deus. E os seus seguidores, e Isaías usou linguagem figurativa para os seguidores do libertador, filhos e netos. Estes seguidores iriam continuar a transmitir as palavras do libertador a outras gerações. Então, quem é o libertador prometido? É Jesus. Jesus é o libertador prometido. Veja Romanos. Romanos capítulo 11. Todos, vamos abrir as nossas Bíblias. Romanos 11. Romanos 11, começando em versículo 25. Vamos ler versículos 25 a 27. Romanos, capítulo 11, versículo 25, 26, 27. Paulo explicou Isaías 59, versículos 20 a 21, aqui em Romanos. Romanos 11, 25. Irmãos, quero que conheçam o misterioso plano de Deus para não se julgarem tão sábios. E o plano é este. Para a parte das pessoas do povo escolhido, torna-se incapaz de compreender até que se cumpra o tempo e... Desculpe. Vou recomeçar. Estou a pensar sobre outras coisas. Estou a pensar o que vem a próxima parte da mensagem. Versículo 25. Irmãos, quero que conheçam o misterioso plano de Deus, para não se julgarem tão sábios. E o plano é este. Parte das pessoas do povo escolhido torna-se incapaz de compreender até que se cumpra o tempo de os outros povos entrarem no plano de salvação. E assim, todo o povo de Israel será salvo, conforme diz a Sagrada Escritura. De Sião virá o libertador. Já lemos isso, não lemos em Isaías? De Sião virá o libertador, que afastará a maldade dos descendentes de Jacó. É esta a aliança que farei com elas, quando lhes tiver tirado os seus pecados. Reparem bem, as próprias palavras de Jesus na última ceia com os seus discípulos. Em Lucas 22, versículo 20, Jesus disse, do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança de Deus, confirmada com o meu sangue, derramado para vosso benefício.
A nova aliança que Isaías falou, Jesus instituiu a nova aliança. Ele morreu, deu-se como uma oferta sem mancha, sem pecado, sem defeito, para que toda a humanidade que quer receber o Libertador pode conhecer o caminho da paz. Nós podemos ser transformados. Meus irmãos, Deus deu um Libertador, Jesus, para que possamos ter um relacionamento transformador com Deus. Ninguém está sem manchas. Ninguém está sem pecado. Ninguém pode dizer: eu nunca fiz nada mal na minha vida. Todas as pessoas falharam. Todos nós. Temos de ser honestos. De uma forma ou da outra, já magoamos pessoas e Deus. Não somos perfeitos. Precisamos de nos submeter ao poder transformador de Deus, avaliando as nossas vidas à luz da palavra de Deus, para sermos libertos de atitudes, ideias, crenças e ações que não agradam a Deus. Temos de saber que a nossa transformação, santificação, a nossa transformação é um processo contínuo, dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano. Vamos caminhar com Deus que vai transformar-nos. Também, nesta transformação, vamos descobrir a necessidade de tratar todas as pessoas, tanto as que são cristãs, quanto as não cristãs. Nós vamos descobrir que temos de tratar todas as pessoas com graça e misericórdia. Porque, sendo seguidores do Libertador, o nosso privilégio é ajudar outras pessoas a reconhecerem a necessidade de conhecer o Libertador e receber o Libertador, Jesus. Todas as pessoas e famílias têm os seus defeitos. Eu, tu, todos nós temos os nossos defeitos. Mas temos de tomar uma decisão. Vamos permitir que o Libertador de Deus, Jesus, transforme as nossas vidas e as nossas famílias para que participemos na vida florescente, na vida plena, que esteja a florescer e dar fruto. Jesus prometeu uma vida assim. Em João, capítulo 10, versículo 10, a segunda parte do versículo 10, ele falou: eu vim para que tenha a vida e a tenha com plenitude ou abundância. Outra tradução usa palavras diferentes para traduzir a mesma coisa. Eu vim para lhes dar a vida, uma vida plena que satisfaz. Será que não estamos satisfeitos com as nossas vidas, com a minha mulher, ou o seu marido, ou os nossos filhos, ou isso, aquilo, porque estamos a buscar as normas do mundo, em vez das normas de Deus? Não estamos a buscar as ideias do Libertador Jesus?
Eu vim para lhes dar a vida, uma vida plena que satisfaz. Não disse aqui uma vida fácil, sem problemas, com uma sogra fantástica. Não. Ou um sogro. Não. Irmãos, Jesus está a oferecer uma vida com plenitude que satisfaz. Mas o mundo encoraja as pessoas a viverem como queriam, como queiram. O mundo encoraja as pessoas a rejeitar qualquer ideia ou pessoa ou estilo de vida que impeça a sua busca pela felicidade. E como está o nosso mundo? Pessoas são muito satisfeitas, não é? São felizes por causa destas buscas. Não temos problemas. Bem, o mundo não é assim. Mas como está a tua vida? Pessoa cristã, como está a sua vida? Os problemas que temos nas nossas famílias e no mundo são porque não estamos a viver como Deus quer. Muitas vezes as nossas vidas, nós, cristãos, o povo de Deus, nossas vidas não são diferentes porque estamos a buscar as normas do mundo, em vez de buscar as normas de Deus. Quando não queremos abrir cada parte da nossa vida a Deus e não permitimos Deus falar, tratar e curar e renovar 100% os nossos corações e mentes, vamos buscar conselhos de outros deuses, ideias e filosofias que agradam os nossos desejos e vontades. A Bíblia fala que às vezes nós queremos ouvir o que os nossos... Quem está a lembrar aquele versículo? Comichões nos nossos ouvidos. Só queremos ouvir aquelas boas. Está certo. Tens razão. Aquela pessoa é chata. A tua mulher... Isso. Porque gostamos de ouvir estas coisas. E nós gostamos de buscar outros deuses, ideias e filosofias que agradam aos nossos desejos e vontades. Assim, buscando conselhos baseados nas coisas mundanas, a pessoa começa a pensar que Deus não está interessado, Deus está distante e não está ativo neste mundo e que não está a responder às suas orações. E o resultado é casamentos, famílias e relacionamentos desfeitos e que não funcionam. É como já estudamos em Isaías. Quando verdadeiramente permitimos que o Libertador, Jesus, comece a transformar as nossas vidas, vamos começar a viver com Deus e experienciar a vida que satisfaz. Conheces esse Libertador, Jesus? Já abriste todo o teu coração, a tua mente, toda a tua vida ao Libertador Jesus? Quando pensares sobre a tua vida, em que área ou parte precisas de uma libertação? Mas cuidado, se começar a orar, Deus, nesta parte da minha vida, preciso de libertação. Liberte-me, Pai. Muitas vezes é fácil olhar para as outras pessoas e pensar nelas.
Eles têm que fazer isso para aquela libertação acontecer. Mas Deus vai começar a tratar as tuas emoções, as tuas atitudes. E Deus está ali a trabalhar para criar um momento de libertação, mas nós estamos ali reagindo sem o poder de Deus. Porque aquela pessoa é tão chata que eu não vou deixar Deus transformar a minha vida. Percebem o que estou a dizer? Muitas vezes Deus quer primeiro libertar-nos das nossas emoções, maus pensamentos errados. E depois a libertação daquela situação vai acontecer. Amém? Como é que eu vou pedir que Deus transforma o meu filho, a minha mulher, a minha mãe, o meu vizinho, se eu não quero que Ele me transforme? A liderança desta igreja está cá para ajudar cada um a caminhar com Jesus, o único libertador. Se quiseres começar uma vida uma vida transformada com Jesus, fala conosco hoje. Se já estás a caminhar com Jesus, mas precisas da oração para aprofundar o teu relacionamento com Jesus, para começar a ser liberto de qualquer coisa, fala conosco. Fala conosco hoje. Vamos orar. Jesus, Tu és o único libertador que é verdadeiramente um libertador. O resto só faz escravos. Liberta-nos, Pai, dos nossos pensamentos que não vêm de Ti. As nossas reações e emoções e atitudes que não vêm de Ti, que não dá-te glória. Dá-nos coragem, Pai, humildade para receber 100% e abrir 100% as nossas vidas ao poder do Seu Espírito Santo, para que nós possamos ser transformados. E para que nós possamos levar as palavras do libertador para o mundo. E no nome de Jesus, proteja, Pai, proteja-nos de Satanás, proteja as nossas famílias, ajuda-nos a brilhar a Tua luz. E no nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que vocês tenham uma semana muito boa e que vão viver uma vida transformada e vai levar, vocês têm o privilégio de levar as palavras do libertador para as vossas famílias e onde vocês estão a viver. Amém.